Bom dia, alunos da EBD, da Igreja Batista de Nilópolis. Aqui quem fala é a professora Luiz Helena. E hoje, a nossa EBD, o tema da nossa EBD de hoje é falando sobre quando a adversidade e a insegurança acontece. E o tema, tá, dessa nossa EBD de hoje, tá? A mensagem bíblica fica em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Ok, alunos? Vamos orar para começar nossa EBD? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia tão lindo, esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer essa oportunidade de estar levando a Tua palavra para os corações dos alunos da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Que o Senhor possa falar em nossos corações. Assim, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, que fica em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 13, ok? E a nossa EBD de hoje, tá? A gente vai falar de um personagem muito falado, né, na Bíblia e foi um excelente líder. Você vai ver que ele também passou por adversidade, insegurança, né? E nós vamos ver a vida deste homem, que foi Moisés, ok? Então vamos lá? Antes de nós começarmos, tá? Pegue sua Bíblia, ok? Pegue uma caneta ou um caderninho, se você quiser anotar, ou até mesmo a revista online da Escola Bíblica Dominical, ok? Que estamos na lição 3, ok? Então vamos lá. Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 4 e vamos começar do versículo 10 em diante, tudo bem? Então vamos lá. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aí vamos para o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Versículo 13. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa passagem, né? Você vê nitidamente, alunos, a insegurança de Moisés diante de uma tarefa que Deus ia colocar nas suas mãos, né? Quando a gente vê, né, pesado de boca, pesado de língua, na verdade, né, dizem que Moisés, ele falava enrolado ou até mesmo gaguejava, né? Ele tinha dificuldade de se expressar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui, né, na revista, tá? Que insegurança, alunos, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro, tá? Sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou insegurança em si próprio. Tudo isso Moisés passou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê assim, nossa, aquele homem, né, que pegou, né, o povo de Israel que estava no sofrimento no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente não poderia imaginar que Moisés era desse jeito, mas Moisés era. No momento ele ficou inseguro, ele tinha aquele sentimento de desamparo, ele tinha aquela falta de convicção dele mesmo, né? E insegurança em si próprio, para você ver. E foi considerado um dos melhores líderes da Bíblia, né? Então você vê que Deus, ele não escolhe
né, como o homem escolhe. Ele realmente olha o coração, não é verdade? Então, algumas vezes, tá? A insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante das atividades que gostaria de participar ou de exercer. Quem aí não já passou por isso? Não é verdade? Até eu mesmo já passei por isso. Então, você vê que a insegurança, tá? Pode, tá, ser gerada pelo medo, e algumas pessoas inseguras, né, são denominadas equivocadamente ou covardes, né? A pessoa, gente, pode sentir-se insegura, dependendo da situação, ainda mais quando Deus, né, manda a gente fazer algo que diante dos nossos olhos a gente fala assim, meu Deus, isso sai do meu controle. Mas quando Deus chama, quando Deus fala, quando Deus fala conosco, Ele nos capacita. Olha que interessante. Quando Ele nos capacita, também envia, né, suporte. Você vê no decorrer da passagem aqui que Deus enviou Arão. É isso mesmo, Deus enviou Arão para dar suporte a Moisés. Olha que interessante, porque ele sabia das condições de Moisés, né? Então, o que acontece? Né? A gente vamos ver aqui, né? No decorrer da revista, você vê que Moisés, né? No contexto da escravidão dos hebreus do Egito, né? Foi que Arão, né? Joquebede, com seus filhos, né? Escondeu a gravidez do bebê. Por que será? Porque a Bíblia diz, em detalhes, louvado seja o nome do Senhor, né, que foi um período desafiador. É isso mesmo, porque era um menino, né, e foi decretado naquela época que todos os meninos que nascessem, eles seriam mortos. Olha aí, e Deus é tão estratégico, tão tremendo, né, louvado seja o nome do Senhor, que ele virou, né, fez uma estratégia de colocar o quê? Moisés sobre as águas do rio Nilo. Olha aí. Dentro do quê? Do cesto, né? Então Moisés, ele foi guardado por Deus o tempo todo, porque ele seria o libertador, né? Num determinado momento da nossa vida, a gente é guardado por Deus dependente da promessa que Deus fez na tua vida, dependendo daquilo que o Senhor colocou desde do ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor, porque a promessa tem que se cumprir, né? E interessante, né, que chegou o tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor, Moisés, ele foi doutrinado, ele foi, né, a melhor faculdade do Egito, imagina. Ele foi praticamente, né, ensinado as culturas do Egito, né, Faraó, enfim, toda aquela situação, porque Deus é muito estrategista, irmãos. Ele viu o que viria para frente, porque Deus, ele faz o quê? Ele não olha o presente, ele olha o futuro, porque sabendo a estratégia de toda a situação do Egito, né? Como é que ia surgir um libertador? Né? Então, Deus é tremendo. Eu acho assim uma coisa maravilhosa como o agir de Deus, né? Interessante que num determinado momento, tá, da sua vida de Moisés não suportou, tá, um hebreu sendo maltratado. Você vê que a origem dele permaneceu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porém, no dia seguinte, viu 2 hebreus que brigavam, né? Quando ele já era um pouco mais moço. E ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral, né, para ser juiz deles, porque Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido ali, né? Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó. Olha aí. Você acha que isso não foi plano de Deus? Foi, irmãos. Foi plano de Deus. Porque como é que ele ia ficar naquele conforto no Egito? Né? Você vê que teve um tempo de ele ficar ali
Porque Deus já tinha o quê? Planos na vida de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. No caso, Moisés assumiu que havia cometido um delito, né? Que ele tinha feito isso. Poderia custar-lhe a própria vida, porque ele matou um egípcio. Não foi assim, né? A fuga foi consequência do seu erro. Mas é tremendo isso, sabe por quê? Porque mas Deus, na sua infinita misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, a maldição em bênção, como eu falei. Louvado seja o nome do Senhor. Usou a fuga para trabalhar na vida de Moisés. Olha que interessante. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, às vezes, a nossa vida. Às vezes, Deus permite certas situações ruins para você virar bênção, né, na vida de cada um. Pessoas que estão em sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que já havia recebido tantos conhecimentos, né, ele recebeu melhores conhecimentos da face da terra, a melhor faculdade. Foi a faculdade do Egito, né? Então, ele que fora preparado para ser, né? Porque ele foi preparado para ser, quem sabe, um futuro faraó. Mas se tratando de Deus, ele faz isso, né? Se tratando de Deus, ele reconhece que a sua insegurança, né, que Moisés tinha, nos seus medos, né, que Moisés tinha, seria usado por Deus. Olha só, Deus, ele confunde a mente dos homens. Confunde e confunde mesmo. Aquele que você não dá nada é aquele que Deus vai usar poderosamente na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não escolhe doutores, ele escolhe aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Interessante, tá? Moisés, né, aprendeu a apacentar ovelhas. Olha só, tudo uma preparação para o grande dia. Sabe qual é o grande dia? De ele se levantar como libertador daquele povo. É muito tremendo isso. Como é que ele ia conseguir não saber apacentar as ovelhas? Então Deus foi tudo uma preparação, irmãos. Olha que coisa interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aprendeu com o seu sogro. O que também ajudou a pastorear o rebanho de Deus mais à frente. Porque Deus, ele não trabalha no presente, ele trabalha no futuro. Algo que você está acontecendo com você agora, mais à frente. Deus faz um grande cenário. Tudo é uma preparação. E é interessante que nós vamos ver mais à frente, se vocês abrirem as suas Bíblias, tá? Em Êxodo capítulo 2, vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Do 21 ao 22. Êxodo 2, do 21 ao 22. Que diz assim a palavra do Senhor. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Olha aí. A qual teve um filho. E ele chamou o seu nome de Gerson. Porque disse: peregrino fui em terra estranha. Ok? Então, tudo foi uma preparação, né? A gente não entende os planos de Deus, irmão, e nunca vai entender. É só aceitar e obedecer, né? E você vê mais à frente, na revista da nossa EBD, né, na introdução 2, que diz assim: vencendo a insegurança. Olha aí, se você observar, né, você vai reavaliando o comportamento e fugas. Moisés, tá, irmãos, conhecia o Deus dos israelitas, tá? Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. É isso mesmo, tá? Encontro esse que levou Moisés, tá, a tremer e tremer, ok? Por quê? Tirar as sandálias, entender? Tiraram as sandálias. E o que mais aconteceu?
escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe deu a missão. Olha só, isso é uma coisa muito forte, muito séria. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Mas houve uma preparação, né? E o que era um grande desafio, né? Eu, Senhor, né? Louvado seja. Quem sou eu? Eu para ir a Faraó, libertar o povo? Para ele é uma coisa impossível, né? E muitas das vezes é impossível para nós. Eu pregar para aquele povo, falar aquele povo ali, às vezes Deus dá tarefas, missão impossível. Mas essa missão impossível é que Deus te escolheu para levar a palavra do Senhor. E Ele vai junto conosco, né? Às vezes você está passando uma situação muito difícil. Mas eu, Senhor, aí ali, não. Aí Deus fala assim, sim, você vai porque eu sou contigo. E Deus enche a sua boca e você começa a falar da palavra e muitas almas são convertidas a Cristo Jesus. É dessa maneira que Deus age. É tremendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Moisés, inseguro, né, de não ser aceito pelos israelitas, tá? Em nome de Deus. Porque, na verdade, houve a insegurança de Moisés. Aflorou. Imagina, né? A sua falta de autoestima naquele momento, né? Porque em Êxodo capítulo 4, versículo 1, diz bem claro isso. Que eu vou entoar a palavra do Senhor e falar para os irmãos. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então veio essa insegurança, né? Mas a gente não tem que se importar por isso não, porque quem capacita é o Senhor, quem dá as ordens é o Senhor, quem enche a nossa boca é o Senhor, não é nós mesmos, né? Nessa insegurança, né? Deus, né? É interessante que porém, continuou tratando a insegurança de Moisés. Você vê isso nitidamente nos versículos, tá? Não precisamos informar a Deus, irmãos, sobre quem somos, porque Ele sabe quem somos nós, antes de nós sabermos quem somos nós, tá? Pois Ele bem sabe, né? Mas precisamos ouvir, irmãos, precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. O que Deus quer que você seja nesta manhã? Você já parou para pensar sobre isso? Essa pergunta que eu te deixo nesta manhã, tá? Nós temos que viver na dependência de Deus em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Dependência de Deus em todo o tempo. Saber o que Ele quer conosco, né? E para finalizar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, como nas experiências de Moisés, tá? A insegurança poderá fazer parte da nossa história. Isso é fato, tá? Em alguns momentos da nossa vida, tá? A insegurança vem mesmo, isso é fato, né? Tem insegurança, é possível para todos nós, mas, tá? Vencê-las, o que aprendemos na palavra de Deus? A palavra de Deus fala, não temas, porque eu sou contigo. Olha que coisa maravilhosa, né? Não te assombre, porque eu sou teu Deus, né? A palavra de Deus fala, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento à destra da minha justiça, que está em Isaías 41, versículo 10. Olha só, a insegurança não pode ser confundida com humildade. Por quê? Aqui, a qual, tá, envolve o reconhecimento, tá, das próprias limitações, mas ainda assim, tá, mantemos uma boa autoestima, irmãos. O fato
é que o ser humano é emocionalmente vulnerável o tempo todo, tá? E poderá desenvolver reações negativas. Isso é da nossa carne humana, né? Por conta da insegurança. Quase sempre, tá? A insegurança causa isolamento. Quase sempre, tá? Moisés, irmãos, aprendeu com Deus, sabe o quê? Em desafios diversos, que poderia depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, um povo e uma nação. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Independente de como você está, abre o teu coração nesta manhã. Deixa Deus falar no teu coração. Diante desse caos que nós estamos, Deus tem feito muitas coisas. Muitas coisas. E com certeza Ele vai usar você na sua família, na sua casa, no seu trabalho, através das vias de internet. Deixa Deus te usar. Porque você vai ser um canal de Deus, tá? E para concluir a nossa EBD de hoje, eu vou deixar como Moisés podemos vencer as inseguranças. Como Moisés podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. É isso que Deus quer conosco nesta manhã. Moisés, irmãos, aprendeu a ter intimidade com Deus diante do desafio. E não houve mais profeta em Israel como ele, olha só. Aquele que era seguro, aquele que era falava pouco, tinha a língua enrolada. E a palavra de Deus fala que não houve profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Olha que coisa linda, né? Então, irmãos, eu quero deixar essa meditação o seguinte: aproveitamos esse tempo para crescer na intimidade com Deus. E mais, pela oração, pela leitura da Bíblia, tá? Deus colocou esses recursos, a internet, né, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, tá, irmãos? Esse recurso que está nas nossas mãos, né, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, para nós termos intimidade com Deus, tá? E não temer. Não deixe, tá, irmãos, as preocupações que está acontecendo, tá, tomarem conta da sua vida, tá? Tomar conta da sua vida. Situações diversas estão acontecendo, poderão acontecer, enfermidades, desemprego, violência, coisas assim que está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, naturais, que estão acontecendo, ou causando pelos homens, ou pela natureza, enfim, tá? Você tem que se afirmar com o Senhor diante dessa situação. É orar, ler a Bíblia, descansar em Deus. É difícil, irmãos, mas quando a gente começa a orar como Daniel orou 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, Daniel orou 3 vezes, irmãos, né? E isso é claro. E vou deixar um versículo que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos e agradeço essa EBD de hoje, e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa EBD. Quero te agradecer essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra, que o Senhor possa falar em nossos corações nesta manhã. Assim, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um super beijo e até a próxima EBD, ok?